O objetivo dessa apresentação é fornecer uma visão geral sobre programação orientada a objetos e seus principais conceitos. O ranking TIOBE mostra a popularidade do uso das linguagens de programação. Por exemplo, atualmente a linguagem de programação Java é a linguagem mais utilizada segundo esse ranking. Em segundo lugar, a linguagem estruturada C. Em terceiro lugar, a linguagem orientada a objetos C++. Em quarto lugar, a linguagem PHP, uma linguagem para web que possui suporte à orientação a objetos e assim sucessivamente. Então, a maioria das linguagens mais comumente utilizadas atualmente são linguagens orientadas a objetos. A orientação a objetos visa representar abstrações do mundo real em um mecanismo chamado classes, que permite representar tanto características quanto comportamento de objetos em uma única unidade de abstração. Enquanto na programação estruturada existiam dados separados de funções, então eu tinha variáveis e tinha funções ou procedimentos, na programação orientada a objetos, um único mecanismo de abstração, que são as classes, permitem que eu encapsule mecanismos relacionados, características e comportamentos em uma única unidade. E é possível também compor essas abstrações através de herança, através da associação ou através de agregação, por exemplo. Então, o foco da orientação a objetos é fornecer esses mecanismos para que se possa desenvolver software representando objetos do mundo real como classes e objetos. Existem diversos conceitos presentes nas linguagens orientadas a objetos que são listados aqui e nós vamos discutir cada um deles mais especificamente nos slides a seguir. O encapsulamento diz respeito a unir comportamento e unir características comuns a diversos objetos em um único local, que seria a classe. Então eu encapsulo uma ideia em uma única unidade de abstração que pode ser entendida a partir de sua interface. Ou seja, eu entendendo a interface dessa unidade de abstração, eu entendo o que ela faz. Então, por exemplo, na classe conta, eu posso acessar as características da conta através de métodos para obter o saldo, para sacar, para depositar, para transferir e assim sucessivamente. Então, eu encapsulo todas as informações relativas a contas bancárias em uma única unidade de abstração, que seria a classe conta. Uma segunda característica das linguagens orientadas a objetos é o ocultamento de informações, que visa restringir a visibilidade dos detalhes da implementação. Então, visa fazer com que os clientes de uma determinada classe só acessem a classe através de uma interface bem definida. Normalmente, essa interface é um conjunto de métodos. Nas linguagens orientadas a objetos mais comumente utilizadas, isso é feito através de modificadores de visibilidade. Então, por exemplo, em Java, em C Sharp, em C++, eu tenho modificadores que permitem dizer se uma classe é visível ou não, para quem ela é visível, se um atributo é visível ou não e para quem ele é visível, e os métodos para quem eles são visíveis. Então, os principais são public e private, onde public é um modificador de visibilidade usado para dizer que todas as classes podem acessar aquela classe, aquele atributo ou método, e o atributo private diz que eu posso acessar um atributo, método ou uma classe apenas dentro da classe que eu estou. Dependendo da linguagem orientada a objetos,
eu posso ter outros modificadores com outras características. Aqui eu coloquei protected e sem modificador, que são alguns modificadores usados em Java. Uma outra característica das linguagens orientadas a objetos é a retenção de estado. Uma vez criado um objeto, ele mantém o seu estado por tempo indeterminado. Então eu mantenho esse estado e modifico a partir de chamadas a métodos. Então eu posso criar um objeto que representa uma conta, eu posso atribuir um saldo a esse objeto e enquanto eu não modificar esse saldo, ele vai permanecer armazenado no objeto. A próxima característica é a identidade do objeto, que diz que cada objeto é distinguível pelos demais. E normalmente é utilizado o mesmo identificador para um único objeto, então eu não troco de identificador durante a vida do objeto, e dois objetos não têm o mesmo identificador, ou seja, se eles possuem o mesmo identificador, eles são o mesmo objeto. Vocês podem pensar nesses identificadores como endereços de memória ou ponteiros em linguagens como C, C++ ou referências em Java. A próxima característica comum nas linguagens orientadas a objetos são as mensagens. As mensagens elas são utilizadas para executar operações ou para notificar objetos. E essas mensagens normalmente são denominadas como métodos, como funções, como procedimentos ou como funções membro. Depende da linguagem de programação. Em Java, por exemplo, as mensagens são chamadas de métodos. Uma diferença é que normalmente na orientação a objetos eu tenho um objeto que invoca uma mensagem ou um método. E no estruturado eu não tenho o objeto que invoca, mas normalmente eu passo ele como sendo o primeiro parâmetro de uma determinada mensagem. E a orientação a objetos ela possui diversos mecanismos de abstração. Abstrair significa remover detalhes desnecessários. Então a gente utiliza mecanismos de abstração para pegar apenas os detalhes que são necessários do mundo real de forma a modelar isso em software, e a gente utiliza as abstrações de forma a fornecer estado, a fornecer comportamento, a esconder os detalhes da implementação e envolver todos esses conceitos relacionados em uma única unidade. Em orientação a objetos, tal unidade da abstração é chamada de classe. Uma classe ela serve como um template para a criação de objetos. Então, a partir de uma determinada classe, eu posso criar vários objetos dessa classe. Cada objeto dessa classe pode manter dados específicos. Então, eu tenho características que são individuais para cada objeto e eu tenho métodos que podem ser invocados para todos os objetos de uma determinada classe. De forma que uma classe possa ser útil, deve existir algum mecanismo para definir características, para definir dados em uma determinada classe. Esses dados são uma forma de manter o estado de um determinado objeto ao longo do tempo. A forma pela qual as classes comumente mantêm estado é através de atributos. Assim como nos programas estruturados, eu tinha variáveis que cumpriam esse papel. Então, uma classe pode ter diversos atributos para representar as características e para representar o estado de um determinado objeto ao longo do tempo. As classes possuem também mecanismos para representar comportamento, que são chamados de métodos. E métodos eles são utilizados comumente para implementar e realizar as funcionalidades previstas nos requisitos de uma aplicação. Então, por exemplo, numa
Aplicação bancária, eu teria métodos para sacar, para transferir, para depositar, para colocar crédito no celular, para efetuar pagamento. Existem alguns métodos responsáveis pela criação de objetos que nas linguagens de programação são comumente chamados de construtores. Dentre os mecanismos de composição de classes, um dos mecanismos bastante utilizados é a herança. A ideia da herança é possibilitar adicionar comportamento e adicionar estados sem modificar uma determinada classe. Então são feitas modificações aditivas a uma classe. Então o uso da herança permite que eu sobrescreva comportamentos de uma classe base, permite que eu adicione novos comportamentos, permite que eu reuse os comportamentos da classe base. Muitas vezes a herança é utilizada como reuso de implementação, mas o ideal é que ela sirva tanto de reuso de implementação quanto reuso de interface. Então, uma classe define uma interface, a subclasse reusa essa interface e possibilita adicionar novas funcionalidades. Uma outra característica desejável nas linguagens de programação orientadas a objetos é o chamado polimorfismo. A ideia do polimorfismo é fornecer mecanismos para vinculação dinâmica de operações. Então, em tempo de compilação, eu não sei qual objeto vai tratar uma determinada mensagem, mas eu posso descobrir isso em tempo de execução. Então, isso permite que eu crie métodos abstratos em classes e que esses métodos abstratos sejam sobrescritos nas subclasses, definindo operações específicas para cada uma dessas subclasses. Então, o polimorfismo é uma forma de flexibilizar a herança e ele é extensamente usado na implementação de padrões de projeto e é amplamente utilizado na definição de frameworks. Outra característica comumente encontrada nas linguagens orientadas a objetos são as classes abstratas. Classes abstratas são classes que não podem ser instanciadas, então são classes que representam entidades que não são instanciáveis diretamente. Então, por exemplo, no mundo real eu teria uma classe abstrata figura, uma classe abstrata animal. Então eu não tenho um animal única e exclusivamente, ele é um macaco, ele é um porco, ele é um cachorro, ele é uma vaca. Da mesma forma que eu não tenho uma figura que é só uma figura, ela é um círculo, ela é um retângulo. Então são classes que permitem definir características e comportamentos que são comuns a uma série de classes, mas que não permitem o uso de instâncias. Nas linguagens orientadas a objetos também é permitido o uso de tipos genéricos. Tipos genéricos são uma forma de polimorfismo paramétrico, onde eu defino certos parâmetros de tipo que só vão ser conhecidos no momento da instanciação. Então, por exemplo, se eu tivesse listas em uma linguagem estruturada como C, eu não saberia dizer listas de que objetos. Ou se eu precisasse dizer, eu diria, é uma lista de inteiros, é uma lista de strings, é uma lista de caracteres. Eu precisaria ter uma implementação diferente para cada tipo de lista. Uma alternativa seria utilizar um tipo não definido, por exemplo, um void asterisco. Então eu posso ter um ponteiro para qualquer coisa, mas aí eu perco as características de verificação de tipos em tempo de compilação. Então eu posso ir convertendo os elementos de uma lista de void asterisco para um tipo específico, aluno asterisco, professor asterisco, mas eu perco a verificação de tipo, então eu posso ter erros em tempo de execução. E os tipos genéricos permitem que eu verifique esses erros em tempo de compilação. Uma característica que atualmente é bastante importante nas linguagens de programação orientadas a objetos é o uso de interfaces. As interfaces podem ser vistas como classes abstratas com todos os métodos abstratos. As interfaces elas simplesmente definem uma série de operações e uma assinatura para cada uma dessas operações que uma determinada classe deve prover caso ela queira realizar
essa interface. Então a interface ela vai servir como um contrato entre uma determinada classe e os clientes dessa classe. Bom, pessoal, então essa foi uma rápida visão acerca dos conceitos de programação orientados a objetos, e eu gostaria que vocês dessem uma olhada nas outras atividades do Moodle, principalmente nas tarefas 1 e 2. Boa sorte e bom curso a todos.